Vou deixar até aqui pra depois. Salve, rapaziada. Oh, tá até aparecendo aqui. Pronto. Ai, Jesus. Eu fiz aí um vídeo de intervalo falando desse elenco, com toda a minha raiva, com tudo que eu posso entregar de indignação. Mas, gente, eu já começo falando esse vídeo o seguinte, entendeu? E se mudar no futuro, eu vou ficar muito aliviado. Mas, caso não mude, caso nada disso aconteça, o que eu vou falar agora, nós estamos ferrados. Faz tempo. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o São Paulo Futebol Clube já caiu. Eu tô vendo a tabela, ó. Estamos com 27 pontos, estamos a 3 pontos da zona de rebaixamento. Entendeu? A nossa sorte é que os times lá de baixo também estão perdendo. Só isso. Essa é a nossa sorte. Porque, né, se não fosse isso, a gente já estaria na zona de rebaixamento. A gente está perdendo hoje para um time que não ganha desde a primeira rodada do Brasileirão. A Chapecoense ganhou do Santos por 4-2, de lá pra cá não venceu mais nenhum jogo. Gente, sério, cara, o São Paulo vai ser rebaixado. Não, o São Paulo vai ser rebaixado. Eu, com muita dor no meu coração, eu falo isso. O São Paulo Futebol Clube vai ser rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Por conta de muitos fatores, né? Que no início do ano a gente estava bem, né? A gente tinha começado o ano para baixo, né? A gente perdendo alguns jogos e a gente acabou depois melhorando com o retorno da temporada, né? Conforme a temporada vai passando, a gente foi melhorando. Estreamos no Brasileirão ganhando de virada do Flamengo e estávamos estávamos na primeira colocação, estávamos líder do Brasileirão. Até a partida contra o RB Bragantino, que o São Paulo ganhou de 2-1. A gente estava muito bem. Muito bem. Aí o que aconteceu? O Rui Costa, junto com o Avaldo Massis e junto também o Rafinha, eles foram lá e demitiram o Crespo. Olha o São Paulo chegando. Não tem um nego que finaliza. Eu não vou me estressar. Eu não vou falar palavrão, não vou me estressar. Porque, gente, sinceramente não vale a pena. Continuando. Eles demitiram o Crespo. Aí o Roger Machado. Aí o Rui Costa traz o Roger Machado. E quando o Roger Machado chegou, ele sentou na cadeira e falou: torcedor São Paulino, hoje eu queria falar contigo. Eu sei da responsabilidade de treinar o São Paulo, isso, daquilo, que eu vou te conquistar, entendeu? Que com muitas vitórias nos tornaremos campeões. É isso que ele falou. Um pouco disso, né? Ele falou mais, né? Mas isso aqui foi o resumo do que ele falou. E a palavra deles, né? E as palavras deles meio que, né, se concretizaram dentro de campo, né? A gente perdeu pro Atlético Mineiro, a gente perdeu pro Palmeiras, dentro do Morumbi, a gente foi eliminado pro Juventude. Aí o Rui Costa veio e dá aquela entrevista coletiva nojenta, né? Aquela nojenta entrevista coletiva onde ele fala que ele não trouxe o Roger Machado e ele tem a cara de pau de pedir desculpa para a torcida do São Paulo. Aí depois o São Paulo traz o Dorival, né? Ele tem um jogo contra o Fluminense que é com o Milton Cruz, e onde a gente perde. E a gente tem, né, o retorno do Dorival. O retorno do Dorival, que poderia até... Eu até tinha uma pequena esperança, mas foi ver os primeiros 3 jogos, e a gente viu que de esperanças o torcedor do São Paulo não era para ter, mas em nenhum momento. Agora o São Paulo tá mais uma partida. Agora, né, acho que é se não me engano, a 20ª, se não me engano, 3ª, 4ª rodada. E o São Paulo tá perdendo pra Chapecoense. Como eu disse, com todo respeito a Chape, que é um clube que todo mundo gosta, né, que a gente sabe o que sofreu e tal. Gente, é o lanterna do campeonato que estava desde a primeira rodada sem vencer uma partida. Praticamente rebaixada já, porque só venceu uma rodada, que foi contra o Santos, na primeira rodada do Brasileirão. E o São Paulo está ressuscitando mais um time, né? Está ressuscitando mais um time. Para os jogadores do São Paulo, você vê o primeiro tempo, como que é a atitude desse bando de vagal?
Vocês veem a atitude, ó. Olha aí. Você vê a atitude, você vê os jogadores da Chapecoense, mesmo no lanterna, ó a raça que eles não têm, que eles estão tendo no jogo de hoje. Entendeu? Fechadinho, o treinador fazendo simples, fechando o time, encaixadinho, entendeu? Não deixando o São Paulo atacar. O primeiro tempo da Chapecoense amassou essa cambada aí, essa cambada de sem vergonha. Primeiro tempo a Chapecoense destruiu esse catado. E aí, né, o Dorival, na escalação do time, ele me escala o seguinte: o Luciano de novo no meio, porque ele é um meta. O Luciano não, também. Mas o Dorival, ele é um covarde que, pra mim, perdendo pro Lanterna do campeonato, ele tem que ser demitido. Ele tem que ser demitido porque ele não vai dar conta, porque ele tem uma panelinha com certos jogadores, é teimoso, não muda esse esquema tático dele que não resolve em nada. Também fora a Pardal Mentality. Ele colocou o Cauli na esquerda. Ele botou o Luciano, ele coloca o Luciano de meio, porque ele não é homem. Ele é um covarde. Eu tive que fazer um corte, rapaziada. Desculpa aí, viu? Aqueles grandes, porque chegou gente aqui em casa e eu tive que parar. Eu nem lembro o que eu tava falando, porque... Ah, lembrei. Esse elenco de jogadores aí... Não tá falando. Vou reiniciar. Fala do jogador. Esses jogadores aí. Entendeu? Vocês querem que eu xingue mais eles? Vocês querem que eu xingue eles mais ainda? Entendeu? Inclusive já acabou o jogo. Vocês querem que eu xingue eles mais? Eu não aguento mais. Eu vou, pra poder eu manter a minha saúde mental, né, e poder, né, preservar a minha saúde, porque eu só tenho 21 anos, eu tenho muito que viver ainda, viu, gente? Tenho muito que viver ainda. E eu não vou, a partir de hoje, eu não vou abrir mais a boca para poder gritar falando o nome desses caras. Isso eu prometo para vocês. Vou continuar analisando jogo após jogo, quando eu puder, né? Quando eu puder. Eu vou continuar analisando jogo após jogo, mas sem... Eu querendo muito, mas não vou tecer comentários maldosos para esses caras. Maldosos não, né? Não vou ofender esses caras porque eu já não aguento mais. Esse catado de vagabundos, esse catado nojento que só envergonha o torcedor do São Paulo. Rapaziada, eu me recuso a falar da partida de hoje. Eu me recuso a falar do gol que o São Paulo tomou, dos gols perdidos. Eu me recuso a falar também desses jogadores, porque se eu for falar deles, eu vou ter que me segurar mais ainda. Muito mais ainda. Entendeu? Muito mais ainda. E o do Dorival, é como eu disse, tem que ser demitido pra ontem. Ele tem que ser demitido agora no vestiário. Ele conseguiu hoje perder para o time que estava na lanterna do campeonato, que desde a primeira rodada não tinha ganhado de ninguém. E ressuscitaram a Chapecoense hoje. Os jogadores do São Paulo, se eu pudesse, mandava para Cotia todos eles e levava uma molecada do Sub-20 para poder fechar esse Brasileirão, para poder dar um jeito para não cair, para poder pontuar no Brasileirão, assim corre menos risco de rebaixamento. Porque, gente, é inacreditável a partida que esses caras fazem. E eu vendo o Souza na Casa TV, que eu assisti pela Casa TV, eu vendo o Souza comentar, cara. O Souza é um dos poucos aí que não pode no CT da Barra Funda. Por quê? Cicinho, ele, o Luiz Fabiano. Por quê, gente? Porque esses caras cobram, né? Esses caras, eles cobram. Dagoberto também, eles cobram, viu, gente? Entendeu? Eles fazem cobrança porque, assim como nós, torcedores, eles querem ver o São Paulo campeão, querem ver o São Paulo bem. Entendeu? O sentimento de torcedor que a gente tem é o mesmo que eles sentem. Porque são jogadores que fizeram história no São Paulo, viu? Souza, Dagoberto, Luiz Fabiano, Cicinho. Entendeu? Jogadores que fizeram história no São Paulo. E assim como gente, eles também ficam irritados com tudo que vem acontecendo no São Paulo, com que essas diretorias, os presidentes vêm fazendo. Uma vergonha. E ele comentando o jogo, gente, dá tristeza de ver lá o Souza cobrar, falar isso e daquilo, viu? Passar nervoso. É uma vergonha, gente. Fico triste pelo Souza, eu te entendo, Souza. Porque nós, torcedores, estamos passando isso há mais de uma década. Mais de uma década. E esse ano o risco é gravíssimo de rebaixamento. E como eu disse, né? Eu já aponto o São Paulo Futebol Clube rebaixado.
Se nada mudar aí dentro, se não dar um jeito de poder afastar esse metade, 70, 80, 90% desse elenco, nós vamos cair para a segunda divisão. E eu já cravo aqui, gente, porque eu tô realmente sem esperanças. Quanto tempo que o São Paulo não ganha uma partida? Ganhou do Bolívar porque é fraco, gente. Ele é fraquíssimo, cara. Entendeu? E foi incompetência do Grêmio. Ah, mas eliminou o Grêmio. Mas foi incompetência do Grêmio também. Um clube como o Grêmio não pode ficar de fora da Sul-Americana sendo eliminado por Bolívar, gente. O Grêmio sendo o maior time do Rio Grande do Sul, ou não sei, compete pau a pau com o Inter, viu? Não vou inventar. Enfim, o Grêmio sendo um time grande, um dos maiores do Brasil, não pode perder, fez ser eliminado para Bolívar. Entendeu? Foi incompetência do Grêmio eles terem sido eliminados, viu? Aí a gente pega o Bolívar e a gente vê, gente, é fraquíssimo. Entendeu? E eu não tô querendo ofender o torcedor do Grêmio, viu? Pelo amor de Deus. Se tem gremista assistindo, eu não quero ofender vocês, viu? Eu não tô querendo ofender vocês, entendeu? Vocês têm uma grande torcida, ser um clube de vocês gigante, viu? Mas que foi incompetência da parte de vocês se eliminar dos jogadores, dos jogadores e do técnico, de vocês serem eliminados por Bolívar, aí não deixa de ser verdade. Mas enfim, a mesma coisa eu digo pro São Paulo foi eliminado por Juventude. Enfim, onde eu tá? É verdade. E o São Paulo, gente, pegou o Bolívar. E o São Paulo pegou o Bolívar e ganhou, claro, gente. No Morumbi, com a torcida pressionando. Você acha que esses caras não vão ganhar? Ai deles, eles perdessem, viu? Ai deles. Aí ganha, né? Aí pega a Chapecoense. Hoje, olha o que acontece. A gente perdeu pra Chapecoense. Ressuscitamos a Chapecoense. Ressuscitamos a Chapecoense. Aí você viu o Arthur perdendo o gol. Né? E eu vou tirar o que eu tinha dito antes, de que eu achava que o Arthur era um dos poucos desse time que rendia. Uma vergonha que eu falar isso, viu? Eu sou um idiota por achar isso, viu? Eu sou um idiota. Os únicos aí que prestam realmente, Domingos Duarte e Marcos Antônio. E se eu sou eles dois, eu peço rescisão amanhã no CT da Barra Funda. Amanhã. Não porque eu quero que eles... Eu não quero. Não quero, porque dentro desse elenco aí, os dois são que tem um pouco de qualidade, comparado ao tanto de bagre que a gente tem nesse elenco. Tirando os meninos da base, viu? Aí você... E outra coisa, o Caleri se machuca aí até 2028. Tirou foto com a coruja no braço, né? Renovou o contrato, ganhando quase 2 milhões por mês. É isso aí o Caleri, viu? Tem muito passapano, viu? Tem muito passapano pro Caleri, viu? Aí, ó. Se machucou de novo. Aí o Dorival faz o quê? Ele coloca na fogueira o Gustavo Sandano, o menino da base. Né? Porque quando tá perdendo é fácil, né? Aí quando tá ganhando de adversário fraco como o Bolívar, aí você não põe os meninos, não é? Você não põe. Entendeu? Você bota o Pedro Ferreira aos 30 do segundo tempo perdendo de 1-0, aí você manda assim, ó. Se vira ali. Não é? É muita covardia, é muito frouxidão, gente. Muita frouxidão. Eu falei que eu não ia falar dos jogadores, mas eu vou falar com muita ânsia de vômito e eu vou tentar me esforçar o suficiente pra não ter que oferecer esses caras, porque eu não tô a fim de tomar processo, viu? O frangueiro do Rafael. Gente, vocês veem, todo jogo ele toma gol, todo jogo ele falha, todo jogo ele sofre gol e continua no gol. Lembra? Eu tava falando que o Young foi lá pra Porto de Monês, mas parece que o negócio melou, né? Mas ele vai treinar separado, né? É porque tem o Coronel, não é? E o Coronel, ó, contrataram, ele não entra, não ganha oportunidade, teve 2 jogos aí que ele entrou, mas ó, não vemos nada desse Coronel. Será que ele é pior que o Rafael? Será que o Coronel é pior que o Rafael? Porque se ele for pior que o Rafael, pra que contrataram? Hein? Pra que contrataram esse Coronel? Pra ser reserva eterno do... Pra ser reserva eterno do Rafael? Pra que contrataram? E quase que se livraram do Young, que ele vai treinar separado, né? Ele tava quase indo pro time lá de Portugal, só que acabou melando o negócio. É isso. O Rafael é um frangueiro, que a carreira dele foi reserva, nunca deu certo em lugar nenhum. No Cruzeiro ele foi reserva do Fábio. No Atlético Mineiro ele foi reserva do Everson. E no São Paulo ele é titular. Ele é titular. É assim que funciona. O cara que reserva a carreira toda, né? Que é um fracassado, porque você é um fracassado, Rafael. Você é um fracassado. Ah, você ganhou muitos títulos estando no banco. No banco você tava, viu, Rafael? No banco, você não fez nada pelo Cruzeiro e nada pelo Atlético Mineiro. Nada você fez. Entendeu? Aceite de uma vez que você é um fracasso na carreira. A carreira toda você foi reserva. Toda a carreira você foi reserva. Do Fábio, do Everson. Mas aqui no São Paulo você é titular. Porque o São Paulo é isso. O São Paulo é isso. O Lucas Ramon, que até que chegou dando gás, hoje é isso aí, gente. É isso aí, o Lucas Ramon é isso aí, viu? E o Buta, que é o reserva dele, gente.
Eu nem sei descrever, cara. Aí cadê o Felisberto? Cadê o Mike? Cadê essas molecadas, viu? Hein? O Domingos Duarte é o único aí que presta, né? Dos zagueiros do São Paulo é o melhor que a gente tem, mas, cara, daqui a pouco tá indo embora, né, meu? Daqui a pouco tá indo embora, cara. Entendeu? Devia ter ido lá pra Portugal, devia ter ido pra qualquer outro clube. Não vem jogar nesse bando de vagabundo, viu? Isso não quer dizer que ele é perfeito, viu? Ele não é perfeito. Mas comparado ao tanto de bala que a gente tem, ele é um dos poucos aí que se... Ele é um... Junto ao Marcos Antônio é o que se salva, viu? E se eu fosse você, o Domingos Duarte, pede ir embora, cara. Pelo amor de Deus. O Sabino é isso. Você vê, você vê no lance do gol do São Paulo, você vê no gol da Chapecoense, o cara sozinho, ele encosta na bola e dá o escanteio pra Chapecoense e o cara vai lá sozinho cabeceia. Sabino é uma piada também, cara. Por onde ele passou não deu certo também, cara. Não deu certo no Coritiba, no Santos, no Sport. Quando ele veio pro São Paulo, ele tinha acabado de sair do Sport, cara. Essa piada de zagueiro aí, viu? É um zagueirinho pequeno, pequeno, Sabino, você é pequeno. Você é pequeno, cara. Você não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Como 90% desse elenco aí, não tem a maior condição de vestir a camisa do São Paulo. Mas tá aí, né, cara? Titular absoluto. E o Iago? Eu vinha falando que o Iago merecia titular, cara. Hoje, que partida apagada desse cara, viu? Não acertando nada, nem cruzamento, nem nada. Não é à toa que o Bahia queria se livrar dele, né? Era o terceiro reserva do Bahia. Aí você vê que também um cara é um mau caráter, viu? Tava quase fechando com o clube que revelou ele, que foi o Inter. Aí ele viu o São Paulo, pensou, deixa o Inter pra lá e veio pro São Paulo, é isso. Torcedores do Inter, vocês se salvaram de uma aberração, vocês se salvaram de ver uma aberração em campo, viu? Mas tem que jogar, porque o reserva dele é pior que ele, que é o Wendel, e o Nicolas, né, ele tá ainda se recuperando do que aconteceu com ele, cara. Você quer ganhar alguma coisa com o Iago? Iago Borducci? E a dupla de volantes, o Pablo Maia, eu juro pra vocês que eu não aguento mais falar desse cara, eu não aguento mais falar dessa Draculaura, eu vou deixar os comentários pra vocês. O Danielzinho é outro que é um fracasso na carreira, por onde não deu certo em lugar nenhum, não deu certo em lugar nenhum. Só no Mirassol no passado que ele teve um destaque, só isso. De nada não deu certo em lugar nenhum, gente. Tô sendo repetitivo aqui, mas é verdade. Me diga, aonde que o Danielzinho passou que ele teve um grande destaque, um grande sucesso assim? Fora o Mirassol ano passado. Um ano que ele teve de destaque. É isso, gente. Tá aí, ó. É titular do São Paulo, o Danielzinho, viu? É titular do São Paulo. Ai, meu Deus do céu. O Luciano, cara, sério. Já são quase 10 anos de Luciano do São Paulo. Eu confesso que quando ele veio lá com o Pássaro, com o Raí, eu critiquei a contratação. Claro, obviamente critiquei a contratação. Mas, gente, ele impressionou no primeiro ano dele, viu? Ele nos surpreendeu, ele foi artilheiro junto ao Brenner. Mas de lá pra cá, é isso aí que a gente atura. É um chiliquento, é um cara, é um nervosinho também, que só se importa com ele mesmo, né? E com o aval que ele tem da diretoria, porque ele manda lá no time, manda lá no clube. Ele joga onde ele quiser, joga no meio. Né? Ele acha que é meia. Deram a camisa 10 pra esse cara e ele botou na cabeça dele que ele é meia. Aí, o Luciano é uma vergonha pro São Paulo. O Luciano é uma piada pro São Paulo, não chega nem perto, entendeu? Dos grandes ídolos que o São Paulo teve no passado. É um jogadorzinho pequeno que também não deu certo em lugar nenhum. No Corinthians, no Fluminense, no Grêmio, entendeu? Avaí, Atlético Mineiro não deu certo em lugar nenhum. Nem no time lá, nem no time no Leganés lá da Espanha ele deu certo. Ah, mas uma que gol no Real Madrid. Grande coisa, cara. Grande coisa esse macacão no Real Madrid. Isso não você influencia sem nada, Luciano. Você é uma piada, você é uma vergonha, você não representa a torcida do São Paulo, viu? E você tem a sorte aí que tem muito Enzo que fica lambendo teu saco. Você 10, decisivo, né? Por que não marcou gol hoje, hein? Por que você não fez gol hoje? Contra a Bolívar da vida você faz, contra Náutico você faz. Aí pega a Chapecoense você não faz, porque você é isso. Entendeu? Você é isso. E tem muito Enzo aí que passa pano pra você. As Lucizetes, viu? As Lucizetes. Quero ver quando as Lucizetes. Quero ver onde que elas vão estar quando o São Paulo for rebaixado, viu? Quero ver onde é que vão estar todos os baba-ovos desses jogadores meus aí quando o São Paulo for rebaixado. Vamos lá. Vamos lá. O Cauli. Ai, meu Deus do céu. Ai, Rogério, agora entendo porque você não queria que o Cauli fosse pro São Paulo. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, meu pai, o Cauli.
Ah, mas ele tá jogando na meia. Na meia. E o foda-se pra isso. E foda-se que São Paulo está jogando, que o Cauli tá jogando na meia esquerda, viu? Jogou na ponta esquerda porque, né, porque o Chile Quente tá jogando de meio. Mano, horroroso o Cauli, mano, uma vergonha também esse Cauli, puta que pariu. E o petista, hein? E o petista do Arthur? Hein? E o petista do Arthur? Olha o gol que ele perdeu no primeiro tempo. Você viu o gol que ele perdeu no primeiro tempo? É um jogador que o São Paulo tem. Essa draga desse jogador aí que deu certo só lá no Bragantino, viu? Porque no Bragantino, sabe por quê? Porque não tem pressão de torcida, o time não é um clube que não tem tradição no futebol brasileiro, viu? Aí você joga bem, né? Aí você se destaca, né, cara? Aí foi pro Palmeiras, né? Retornou pro Palmeiras, não deu certo no Palmeiras, foi lá pra Rússia, não deu certo na Rússia, foi pro Botafogo, teve torcedor do Botafogo lá no meu trabalho que falou que ele não conseguia dominar uma bola, e agora eu entendo ele, viu? Jogador pequeno, jogador fraco, horroroso, viu? Jogador horroroso, tem que agradecer aos céus por ele vestir camisa de time grande, viu? Porque, no geral, é um jogador fraco, um jogador horroroso. É isso aí. E o Caleri, eu não vou comentar do Caleri, que também já primeiro tempo ele saiu machucado, e eu fico mais irritado ainda ao saber que ele renovou até 2028. Você tem que aturar o toca no Caleri que é gol até 2028. Meu Deus do céu, vontade de pegar de andar na rua, torcer pra sessão do reagir ao assalto e tomar um tiro. Que nem o Josão falou uma vez. Os caras que entraram, eu não vou falar dos meninos da base, né, o Pedro Ferreira e o Gustavo Santana, porque eles foram, né, colocados aí, tipo assim, ó. Tá perdendo o jogo? Se vira lá. É isso. Quando o jogo tá ganhando, quando o jogo tá fácil, tá ganhando, aí eu não coloco a molecada. Aí quando tá perdendo, bota o moleque nisso aí, né, cara? Entendeu? Escala o moleque, queima o moleque. Acontece isso, viu? O Marcos Antônio é o único desse elenco aí que presta, que tem um pouco da qualidade, né? Se fosse ele, pediria pra ir embora, vai pro Flamengo, volta lá pra Lazio, cara, entendeu? Porque, cara, dá pena de ver o Marcos Antônio jogar ao lado desse bando de vagabundo aí, viu? E o Ferreirinha? Gente, o Ferreirinha, cachorro caramelo. Ó o Ferreirinha. Cansei de falar do Ferreirinha. O Newton aí é novato, foi improvisado hoje na lateral direita. Ele escala um volante na lateral direita. Ai, meu Deus, me mata. Bom, antes que eu me mate. Eu tô quase. Tô torcendo pro Billy Bruto, sei lá, vir aqui esmagar meu crânio. Tô torcendo, sei lá, qualquer um, cara. E pro Dorival, cara, eu me recuso a falar de você pelas suas inventadas. Olha a escalação que você me faz. Olha as substituições. Você botou o Newton de lateral direito. Gente, eu juro pra vocês, eu vou ficando por aqui, viu? Olha, vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro, cara. Sério, não, perdão. Vai ser contra o Bragantino, cara, porque, meu, dor de cabeça dá. Dá dor de cabeça falar desses caras, dá dor de cabeça falar dessa diretoria, viu? De tudo. Mas eu só vou repetir só mais uma vez. O São Paulo Futebol Clube está rebaixado para a segunda divisão. E eu só quero parabenizar Rui Costa, Rafinha, Massis, qual que é o outro vagabundo que eu tinha falado? Casar, toda essa corja aí, entendeu? Eu quero parabenizar toda essa corja, porque vocês entraram na história do São Paulo, porque vocês foram os primeiros a rebaixarem o São Paulo Futebol Clube, viu? Vocês estão de parabéns por afundar o São Paulo Futebol Clube, por ter feito ele chegar onde chegou, viu? Um clube tricampeão mundial do mundo, tem uma grande história com a sua torcida dentro de campo, entendeu? Com as suas glórias, e hoje é um timeco que, por conta da incompetência, entre aspas, né? Mais do que incompetência, né? Por conta de ego e incompetência, chegou à segunda divisão. Parabéns a todos vocês. Fiquem com Deus, rapaziada. Nos encontramos contra o Bragantino.